Que relação existiu entre as viagens e os surtos epidémicos? Que doenças é que os europeus transportaram para os novos mundos? E quais é que encontraram nesses territórios ultramarinos? Que caminhos de investigação historiográfica se encontram por trilhar? A minha convidada de hoje é Amélia Polónia, professora da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e atual coordenadora científica do Centro de Investigação Transdisciplinar de Cultura, Espaço e Memória, o CITSEM. Especialista em História da Expansão Ultramarina Portuguesa e História da Colonização Europeia, é reconhecida pelos seus trabalhos nos domínios dos estudos coloniais, História portuária e estudos de História do Género. Foi recentemente atribuído ao título de doutor honoris causa pela Université Bretagne Sud. Irá participar nesta iniciativa para falar sobre surtos epidemiológicos em espaços ultramarinos. Olá e obrigado por aceitar participar nesta iniciativa sobre pandemias e história na era da Covid-19. Enquanto coordenadora científica de uma unidade de investigação tão grande, presumo que o novo coronavírus tenha criado uma série de desafios à atividade científica. Sim, sem dúvida, para além dos desafios em termos pessoais e de cotidianos, colocou a todas as entidades desafios com que nunca tínhamos imaginado e acabou por ter que criar procedimentos de adaptação e, acima de tudo, de sociabilidade também, mas mecanismos de gestão de uma instituição que se tornam bem mais complexos à distância. Acima de tudo, tratando-se de atividade científica, e nomeadamente centros de investigação, como o CITSEM, que tinha inúmeros encontros científicos agendados, tivemos que nos readaptar completamente desse ponto de vista, mas as coisas nunca pararam, o que diz bem da capacidade humana de adaptação e de versatilidade. Isso é verdade. Pronto, não quero fazer por autopromoção, mas esta é uma das iniciativas que o CITSEM levou a cabo durante este período e, entre outras oficinas de investigação e outras atividades que se têm projetado através da internet para todo o mundo e é inevitável que uma pessoa tenha que adaptar às novas circunstâncias. Sim, e promovem-se outras gramáticas de comunicação, a que por vezes as pessoas se mostravam menos renitentes ou menos atentas e que neste momento acabam por introduzir nas suas práticas cotidianas. E não posso deixar de aproveitar para agradecer, neste caso em nome do CITSEM, a iniciativa que me parece estar a ter a adesão e o reconhecimento que lhe é devida e que mostra bem como podemos não só produzir conhecimento, mas transmitir conhecimento, partilhá-lo com a sociedade de uma forma alargada, mesmo em tempos difíceis quanto estes. Por isso, os meus agradecimentos ao Flávio por esta iniciativa e pelos convidados e a todos os convidados, evidentemente, que nos têm prestigiado, que nos têm presenteado com o seu saber e o seu conhecimento. Que são parte importante destas entrevistas. E por falar em entrevista, vamos agora avançar então. Quase todas as contas e até o momento começam por invocar os elementos de mobilidade que permitem a propagação das pandemias, de surtos locais a fenómenos globais. Mas este processo de globalização ou de mundialização das doenças e das pandemias é muito mais antigo do que uma pessoa possa julgar. Que relação é esta entre as viagens e os surtos epidémicos? Em tempos em que os termos de migrações e de mobilidade estão, na verdade, na ordem do dia, pelos melhores e pelos piores motivos, nós pensamos essencialmente em migrações e mobilidades de pessoas. Todavia, as mobilidades foram também de ideias, foram de religiões, de sistemas filosóficos, de línguas e culturas e de sistemas económicos e financeiros. E todas implicam permeabilidades. Esta é claramente a primeira articulação que eu estabeleceria em resposta à sua pergunta. Por outro lado, e centrando-nos apenas na mobilidade humana, os homens e as mulheres levam consigo os seus corpos e levam consigo componentes dos seus ecossistemas, animais, plantas e também doenças. E as permeabilidades de que falamos e que podem ser espontâneas ou forçadas, elas implicam necessariamente o contacto com outros ecossistemas e, portanto, com outros corpos e com outras doenças. Neste sentido, as viagens são sempre sinónimo de encontros e de confrontos, de transferências e de permeabilidades, de doenças também, que afetam o mundo dos que estão e que afetam o mundo dos que chegam e que no retorno vão conduzir e levar esses patógenos também para o seu local de origem.
Estamos perante circuitos, digamos assim, de globalização, e que são, portanto, globalização de doenças também, com significativos impactos em ecossistemas de diferentes mundos, de diversos mundos. Essas transferências de doenças só se tornam, porém, epidémicas ou pandémicas quando um dos sistemas imunitários de uma população dada não tem defesas ou não tem defesas suficientes face aos novos agentes bacteriológicos ou víricos transportados pelas viagens e pelos viajantes. Algumas notas em relação ao que acabo de dizer. As pandemias nem sempre acarretam a existência de viagens, pelo menos de viagens de longo curso, geralmente presumem deslocações. E, evidentemente, que nem todas as viagens acarretam epidemias e menos ainda pandemias. O contacto com novos mundos, que envolve no período que particularmente estudo a chamada primeira idade global, que situa entre globalmente 1400 e 1800, tanto os europeus quanto as populações da Ásia, da África e particularmente da América e da Austrália, considerados novos mundos, contactam precisamente em consequência de viagens marítimas que são transoceânicas e transcontinentais. Ora, esse é sem dúvida um fator acelerador e impulsionador das articulações que discutimos entre viagens e surtos epidémicos. Há, todavia, outras deslocações não entendidas como viagens que foram também agentes ativos da disseminação de doenças a ponto de provocarem epidemias. Lembremos-nos, por exemplo, das peregrinações de natureza religiosa e pensemos nos exércitos em campanhas militares. São, indiscutivelmente, deslocações massivas de agentes transportadores de doenças que frequentemente provocam esses surtos epidémicos. Exato, aliás, na entrevista que eu conduzi a Antero Ferreira por causa da influenza, um dos principais motivos para a propagação da doença, ou um dos veículos, ou os vetores de transmissão, foi precisamente o exército norte-americano, não é? Neste momento o presidente dos Estados Unidos fala muito da Kung Flu, da gripe, de uma forma depreciativa que poderá ter origem na China, mas é provável que a influenza tenha tido uma origem norte-americana, em que tenham sido soldados norte-americanos que a trouxeram para a Europa. Avanço agora para uma segunda questão, que com um pequeno desafio diferente, com um excerto de um filme de animação, que é um dos favoritos da minha pequena filha, que é o The Pirates Band of Misfits, de Nick Park, para dar apenas o leitmotiv para a questão que eu tenho a seguir. Sorry, Captain. We were just discussing what's the best bit about being a pirate. Oh, were you? I suggested it might be the looting. Whereas I contend it's the shiny cutlasses. And I thought it was a chance to catch exotic diseases. Muito provavelmente não são as doenças exóticas que os piratas consideravam a melhor parte da sua profissão, como é óbvio, não é? O que me leva a questionar o que é que se sabe hoje sobre os receios que agentes do mar tinham no que diz respeito à possibilidade de poderem contrair alguma doença tropical. E quais é que eram as doenças infecciosas mais comuns em cada região do globo que conheceu a presença portuguesa? Em relação a essa questão, eu diria que tudo depende do tempo e mesmo do espaço a que nos referimos. No caso português e no período da expansão marítima portuguesa, nomeadamente nos inícios da época moderna, no século XV, XVI, a maioria dos homens do mar não constituía de todo uma população letrada ou particularmente informada, mesmo acerca das condições concretas da viagem, dos condicionalismos dessas viagens. Os apelativos ou mesmo a necessidade seriam impulsionadores do seu envolvimento nessas viagens marítimas. E eu diria, sem ter
possibilidade de fazer um inquérito aos visados, problemas dos tempos e dos períodos que estudo, que outros medos se sobreporiam aos das doenças. O medo dos naufrágios, das calmarias, da falta de água e de alimentos frescos, responsáveis pela morte e pelo elevado sofrimento motivado pelo escorbuto, por exemplo, ou mesmo os medos de ataques de corsários e de piratas. A possibilidade de peste a bordo, nomeadamente levada da Europa, pode também configurar, ou poderia também configurar, um perigo real de que estes homens teriam consciência. As informações empíricas acerca das doenças tropicais e dos níveis de morbilidade a elas associadas teriam sido adquiridas por saber de experiência feito. Isto é, não existia uma noção clara, não existia um consentimento informado, se me é permitido o uso deste anacronismo, do anacronismo desta expressão. Não havia, portanto, um conhecimento claro em relação aos riscos reais da viagem em que estes homens do mar ingressavam, nem mesmo das respectivas contingências, nomeadamente quando se encontravam em contacto com territórios tropicais ou mesmo equatoriais. Não existia a priori, mas é evidente que estas informações, mesmo ficcionadas, dramatizadas e interpretadas pelo percurso individual de cada um, passariam a circular e a criar medos também deste outro fator associado à viagem ultramarina. Mas esses receios seriam todavia mais vivos, assim como as consequências daí decorrentes, para os colonizadores, isto é, para aqueles que se fixavam de forma mais continuada em determinados espaços, nomeadamente em latitudes próximas dos trópicos ou do Equador. Assim ocorre, no caso português, por exemplo, com São Tomé e Príncipe ou Angola. Os europeus, os portugueses que se viajavam e que se fixavam em climas mais temperados, como a América do Norte ou como os arquipélagos atlânticos, não seriam naturalmente vítimas dessas circunstâncias e não receariam, por princípio, essas doenças tropicais. Todavia, parece-me que diferente seria claramente a situação dos homens do norte da Europa, os ingleses, os escoceses, os holandeses, os franceses, que se fixaram nas regiões na região das Caraíbas, da América Central e das Guianas. Estes teriam muito bons motivos para nutrirem receios dessas doenças tropicais, na medida em que a taxa de incidência da mortalidade provocada por doenças tropicais transmitidas, nomeadamente pelas picadas de mosquitos, era muito significativa e chegava a dizimar comunidades inteiras e exércitos inteiros em casos e em períodos de guerra. Ora, isso vai precisamente condicionar, por exemplo, os mais elevados níveis de criolização desses espaços a que eu me referi, precisamente porque os europeus procuravam não residir de forma continuada nesses espaços e os receios, os medos eram reais em relação a essas doenças. Quando me pergunta quais as doenças infecciosas mais comuns e mais mortíferas, eu diria que, nomeadamente na Europa, a varíola, a febre tifoide, o tifo epidémico, a poliomielite, por exemplo, continuam a registar-se como sendo aquelas com taxas elevadas de mortalidade e aquelas que mais marcam as populações. Evidentemente, para além dos surtos infecciosos que resultam das diversas pestes, nomeadamente a bubónica. Todavia, e para aquilo que neste momento mais nos importa, que tem a ver com estes processos de migração de doenças, doenças que eram comuns na Europa, como a gripe, a influenza, a tuberculose, o sarampo, foram causadoras de verdadeiros surtos epidémicos em espaços de contacto, em particular nas Américas.
Em relação a esses outros mundos com que os europeus vão contactar, a malária, a febre amarela, mais recentemente o dengue, são sem dúvida doenças endémicas em latitudes tropicais, mas que se revelam altamente mortíferas para os europeus. A obra Mosquito Empires, Ecology and War in Greater Caribbean, da autoria de um conceituado investigador perito em História do Ambiente, John McNeill, explora, de facto, de uma forma fascinante esta articulação entre colonização, guerra e a proliferação da malária e da febre amarela entre os conquistadores, que na verdade são afetados frequentemente por essas doenças, sim. Sim, senhora, esta é uma boa recomendação de leitura para quem quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, sem dúvida. A forma como eu formulei esta questão anterior pode ser alvo de alguma discussão, não é? Por causa de um excesso de eurocentrismo, como se os portugueses e os outros europeus fossem responsáveis por encontrar apenas as novas doenças e não por transportá-las para esses novos territórios, quando sabemos que não foi isso que se passou, não é? Estudos recentes, ainda em 2018 foi publicado um da Nature Ecology and Evolution, que descobriu uma solução para um mistério com quase 500 anos, que é, por que motivo 80% da população azteca no México desapareceu depois da chegada dos europeus, e a hipótese que se levanta é que esses 15 milhões de pessoas tenham morrido de febre tifoide. Então a questão que coloco é: que condições terão contribuído para essas pandemias, para além da fragilidade do sistema imunológico das populações desses novos mundos? Bom, essa é de facto uma questão complexa e que implica complexidade na própria investigação para lhe ser respondida. Em primeiro lugar, e em relação a esse estudo em particular a que se refere e a outros da mesma natureza, permitir-me-á dizer que, com toda a admiração e respeito pelos investigadores que realizaram o estudo, e não tendo a mínima dúvida de que a febre tifoide foi de facto uma das principais causas para o decréscimo dramático da população dessa região da América Central, como de outras, não se poderá porventura medir e até compreender a efetiva percentagem de mortes que sejam da sua estrita e direta responsabilidade. Os estudos feitos, estimulantes e obviamente rigorosos do ponto de vista científico dessa natureza, eles tendem a centrar-se na análise do genoma bacterial a partir de elementos de esqueletos, nomeadamente de dentes de corpos, de esqueletos encontrados, creio que no caso concreto, na região de Oaxaca, no México, se não me equivoco. Ora, este é indiscutivelmente um contributo valiosíssimo para a aferição de indicadores de análise que acrescem e que clarificam a outros necessariamente mais vagos disponibilizados pela historiografia sobre o tema. E poderemos lembrar que não existia sequer um nome específico, concreto, científico ou não científico, mas minimamente específico para, entre os europeus e as populações indígenas, para a febre tifoide, nomeadamente para o tifo, para estas doenças. O designativo de pestilenza, genericamente utilizado, é vago e não se aplica apenas à febre tifoide, o que dificulta uma conclusão desta natureza, que foi o tifo, que foi a febre tifoide que... Dito isto, e reconhecidos os imensos contributos de trabalhos como estes, eu diria, e não seria uma boa historiadora se não o fizesse, entendo eu, que a interpretação dos resultados encontrados não pode ser apenas estritamente laboratorial, trabalhando-se com algoritmos ou com cálculos de probabilidades, mas deve ser também contextual. O que eu quero dizer é que importa cada vez mais, e esta é uma ideia que eu gostaria de sublinhar desta nossa conversa, é que importa cada vez mais poder-se contar com equipas multidisciplinares e, portanto, para além de especialistas em todas estas áreas da epidemiologia, da genética, essas equipas devem contar também com antropólogos, na verdade é que eles são essenciais
quando nos procuramos acercar a modos de vida, a práticas de higiene e a relações com o corpo em populações, neste caso, pré-colombianas, mas evidentemente equipas que possam também incorporar arqueólogos, historiadores e especialistas em biodemografia, por exemplo. Portanto, isto em relação a esta necessidade que os cientistas têm de quantificar, de saber qual é o fator responsável, de imediatamente falarem de cálculos e são 15 milhões ou são 80%, e esses são dados que nós devemos inevitavelmente considerar e discutir, mas lidos também numa perspectiva contextual e, no fundo, que complexifica um pouco mais esse tipo de discurso e de conclusões. Em relação a isto, e penso que respondendo mais diretamente à sua pergunta, que condições interferem para, nesta dinâmica, nomeadamente de contágio, para além das consequências dos surtos epidémicos, para além da fragilidade dos sistemas imunológicos em relação a estes elementos, terei que dizer que há muitos outros fatores que interferem com os graus de mortalidade dessas populações. Pensemos, por exemplo, o trabalho e as migrações forçadas. E veja-se o trabalho forçado, por exemplo, no espaço do Brasil ou no espaço da América Latina, e na questão das migrações forçadas, os circuitos transatlânticos de escravatura. Esses, sem dúvida, que são também fatores que interferem nessas taxas de morbilidade e de mortalidade. Em segundo lugar, estas mesmas taxas dependem do grau de prévios contactos dessas populações com os europeus. Isto é, na Ásia ou com a Ásia, os contactos são muitíssimo, de muito maior longa duração, o que significa que existe um sistema imunológico que está muito mais adequado e preparado para responder a estas doenças introduzidas ou reintroduzidas em maiores vagas pelos europeus. Em terceiro lugar, eu insistiria na ideia de que esses contactos e esses níveis de contágio dependem inclusivamente de específicos modelos de colonização. Tentarei explicar isto um pouco melhor. Em primeiro lugar, parece não haver dúvidas que doenças europeias, incluindo a influenza, dizimaram vastos contingentes populacionais, em particular na América. As obras clássicas de Jared Diamond, Armas, Germes e Aço, os destinos das sociedades humanas, e em particular as várias obras de Alfred Crosby, de que posso citar uma das suas pioneiras, Ecological Imperialism, de Biological Expansion of Europe, não deixam dúvidas em relação a esses impactos. Alfred Crosby sustenta mesmo a tese de que o pior dos imperialismos ou dos colonialismos foi o colonialismo ecológico. Não temos dúvidas, portanto, em relação a esses impactos que foram devastadores, embora, como dizia, em escalas diferentes. O que creio que devemos compreender é o impacto diferencial dessas doenças em diferentes contextos de colonização. E isso depende realmente de condicionalismos concretos que vão afetar os graus de contágio entre europeus e populações indígenas. Isso tem a ver com os graus de coabitabilidade e isso tem a ver com instituições concretas de enquadramento dessas populações. Pensemos, por exemplo, no caso espanhol, que está bem estudado do ponto de vista desta questão das epidemias, dos surtos epidémicos e dos seus impactos populacionais. É evidente que a deslocalização das comunidades indígenas, a criação de congregaciones de índios e mesmo as reducciones ou as missões jesuíticas, mas entre muitas outras, criaram condições para um contacto físico, direto e cotidiano com os europeus. Um contacto que se fazia fora dos habituais padrões de vida, de higiene e de sociabilidade próprios dessas sociedades.
E sem dúvida que esses diferentes graus de contacto interferem com os níveis de contágio e, portanto, os níveis e a velocidade de propagação e, portanto, a definição de um surto infeccioso como epidémico ou mesmo pandémico. Todavia, temos falta de estudos de natureza histórico-antropológica que permita aferir um pouco mais detidamente estas questões. É verdade que a historiografia da América Latina tem pontuado com numerosos estudos de natureza local, por vezes de natureza microanalítica, sobre específicas comunidades em específicos espaços de colonização. Estudos existem, na verdade, em que chamam a atenção para o facto de que, para além das doenças que causam mortalidade e, portanto, diminuição da população, o que existe também é uma acentuada diminuição da natalidade entre essas populações, impostas, por exemplo, pelas migrações e pelo trabalho forçado, decorrentes, no caso da colonização espanhola, dos sistemas da chamada encomienda e do repartimento. Outros estudos apontam mesmo para a importância dos fatores psicológicos, traumáticos, que inclusivamente reduziriam os níveis de fertilidade entre as mulheres indígenas. Nada disto que digo oblitera o impacto da colonização europeia e não oblitera o nível de impacto da colonização europeia no que toca a uma diminuição drástica da população indígena em vários pontos do globo, em particular nos chamados Novos Mundos, aqueles que na verdade nunca tinham estabelecido contactos com europeus, e tudo isto causado por surtos epidémicos derivados das doenças europeias, que em alguns casos se tornaram, como eu dizia, pandémicos. Eu aqui apenas procuro chamar a atenção e trazer a discussão a atenção para uma maior complexidade, a uma equação que parece ser de resposta linear, mas que inclui mais variáveis do que as habitualmente são tidas em consideração neste tipo de estudos. É possível perceber aí que tem uma certa insatisfação com algum nível de conhecimento historiográfico atual e que seria útil no futuro, em breve, conjugar-se ainda mais essas vertentes, não é? Laboratorial, contextual, equipas multidisciplinares para a investigação em história, mas também em conjunto com essas outras ciências. Será que, aproveitando esta linha de pensamento, pode revelar um pouco da estratégia que tem delineado para aprofundar este tema no âmbito da unidade de investigação que coordena? Sim, podemos sem dúvida falar nisso, terei muito gosto em fazê-lo, mas eu começava precisamente pela primeira parte da sua questão, ou das considerações que estão presentes na primeira parte da sua questão. De facto, eu tenho uma profunda insatisfação com a ausência de estudos no âmbito da historiografia portuguesa sobre alguns temas que me parece que a comunidade científica portuguesa tem até obrigação de tratar de uma forma detalhada, se considerarmos que na longa duração Portugal esteve de facto articulado muitas vezes na linha da frente desses processos de mobilidades, de permeabilidades que se projetam também neste campo de estudos. Pensamos inclusivamente que é verdade que a medicina tropical se desenvolveu em Portugal, em particular no século XIX, indiscutivelmente no decurso do século XX, mas mesmo esta medicina tropical e estudos de medicina tropical preocupavam-se com o estudo de doenças tropicais que afetavam os portugueses e que afetavam as comunidades de colonizadores portugueses, em particular em África. Está, todavia, por tratar de uma forma consistente, e no caso português, qual foi o real
impacto da colonização portuguesa nesses mesmos espaços. Isto aplica-se à questão das doenças, mas aplica-se também a impactos ecológicos de uma forma geral. É claro que nós, historiadores, temos sempre um bom argumento, a falta de fontes. Não existem fontes com caráter serial e com o rigor e com os dados necessários para que se possam fazer estudos que permitam definir tendências. É verdade que, por exemplo, no caso espanhol e da América Latina, existem mais fontes com essas características. Existem, por exemplo, censos demográficos, existem fontes fiscais que permitem aferir e medir sempre de uma forma aproximativa, os impactos das doenças, e nomeadamente das epidemias, nas diversas populações. E nós não os temos da mesma forma no caso português, embora estudos recentes, nomeadamente desenvolvidos por Paulo de Matos, têm avançado muito, verdade seja que para períodos mais recentes, a partir do século XVIII, em relação ao conhecimento de censos portugueses para espaços coloniais. De uma forma geral, para o período que eu particularmente estudo, portanto, dos séculos XVI aos séculos XVIII, nós não temos, de facto, essas fontes. Mas aqui tenho que relembrar aquilo que repetidamente digo, é que a história não se faz com fontes, a história faz-se com problemas e com novas metodologias, por vezes, que é necessário acionar para resolver esses problemas. Ora, e é aqui precisamente que entra as sugestões que fez, que estão inerentes à sua questão. Por vezes o historiador, por si próprio, não consegue fazer estudos que de uma forma consistente deem respostas a essas questões de investigação a que eu me refiro, não tem fontes para de uma forma estritamente empírica chegar a conclusões consistentes, mas na verdade pode recorrer a novas metodologias para o tentar fazer. E isto leva-nos diretamente à segunda parte da sua questão. Como é que nós poderemos superar as dificuldades que me refiro e que estratégias tenho delineado para aprofundar este e outros temas, nomeadamente também da questão da escravatura, da questão das transferências ecológicas interoceânicas, no âmbito da linha de investigação Fluxos Globais do CITSEM. Eu diria que aqui há duas palavras-chave: trabalho de equipa, de preferência em equipas internacionais, e multidisciplinaridade. A estas temos que acrescentar uma terceira, que é financiamento adequado. É isso que eu procuro promover, não só na coordenação da linha de investigação a que se refere, mas já nos últimos 20 anos da minha vida como investigadora. A análise de questões inerentes às tendências que estão ligadas à criação de um mundo global, a análise de matérias cruciais para os nossos dias, como das migrações, das mobilidades e das permeabilidades humanas, técnicas, científicas, questões como a das transferências e dos impactos ecológicos, que me referi há pouco, incluindo as alterações climáticas, ou as implicações dos colonialismos europeus e não europeus. Estas não podem, na verdade, ser asseguradas pelo trabalho de um investigador individual ou como uma formação monodisciplinar. A parte das equipas multidisciplinares, embora um desafio de conseguir conjugar diferentes talentos possa ser complicado, é execuível. O financiamento adequado é que teremos de ver se é possível nos próximos tempos encontrar para se conseguir avançar então no âmbito do conhecimento historiográfico. Mas se me permite, neste domínio, eu ainda acrescentava precisamente algo, porque esta é matéria de facto complexa. E o diálogo não é tão fácil quanto isto, em particular quando pensamos que é obviamente fundamental haver diálogo e cooperação no âmbito das ciências sociais e humanas entre si,
mas é fundamental que exista também este diálogo entre estas e as ciências ditas naturais e aplicadas. Em áreas como as que referi e nestas da epidemiologia, esse diálogo é absolutamente essencial para o estudo destes fluxos globais. E, portanto, o que é que tem que haver? Tem que haver a criação e a formação de gerações de investigadores que sejam capazes de lidar com estas diferentes linguagens. Isto não significa que cada um seja menos especialista no seu campo. O que significa é que as pessoas têm que ser capazes de transmitir a outros colegas. Estamos aqui a falar da academia, e não estamos apenas a falar da academia, como eu gostaria de sublinhar, ser capazes de transmitir qual é a essência da sua disciplina, em termos das questões a responder, em termos dos métodos, em termos dos objetivos a atingir, das hermenêuticas do conhecimento. E, portanto, isto faz de nós mais historiadores do que éramos antes, porventura, porque temos que ser capazes de dominar e de explicar aos nossos colegas essas diferentes gramáticas. Por outro lado, essa é outra questão também, é que não podemos pensar apenas que nos vamos restringir ao domínio da academia. Evidentemente que no âmbito das unidades de investigação, como é o caso do CITSEM, a nossa primeira missão é, indiscutivelmente, a de produzir conhecimento científico, mas é também a de nos relacionarmos com outras entidades fora da própria academia. E, portanto, é evidente que estas equipas não podem ser não só monodisciplinares, como não podem ser estritamente académicas, porque na verdade elas devem procurar compreender o que é que se espera, neste nosso caso, ou no meu caso, como historiadora, ou dos investigadores de ciências sociais e humanas, o que é que precisa a sociedade de nós para esclarecer e para compreender, mesmo em relação ao passado, fenómenos que no presente são absolutamente dominantes. Esta é uma questão. A outra questão que tem a ver com as equipas multinacionais é precisamente aquilo que levou há pouco o Flávio a colocar uma outra questão, é evitarmos o eurocentrismo. E quando nós estamos a falar de fluxos globais e nos centramos apenas em equipas e em fontes que são estritamente europeias, nós já estamos a condicionar as respostas que estamos a dar. E, portanto, neste sentido é absolutamente essencial que essas equipas sejam não só multidisciplinares, mas que sejam multinacionais e que tenham realmente contributos de colegas de outros espaços, da Índia, da África, das Américas, digamos assim. E aqui entra de facto o ponto que tocou, crucial, que é a questão de financiamento. Primeiro, a comunidade europeia tem inúmeras calls chamadas a projetos, mas que geralmente financiam investigadores europeus e, portanto, as equipas que precisam de outros investigadores não europeus têm que encontrar formas criativas e outras formas de cooperação em redes de investigação que podem ser acionadas para serem desenvolvidas. Mas, acima de tudo, e se me permite introduzir aqui uma nota de experiência pessoal, o problema de financiamento tem a ver com o problema das avaliações, e dos avaliadores, dos painéis de avaliadores que são constituídos. Porque se nós virmos as chamadas a projetos nacionais e particularmente europeus, nada disto que eu aqui digo parece ser novo, interessante ou inovador, isto é, todos chamam e todos apelam à produção de um conhecimento interdisciplinar que supera as fronteiras do conhecimento. Mas entre esta teoria e esta política escrita em documentos e a prática vai uma distância muito grande. E, portanto, enquanto não existirem painéis que de facto sejam capazes de compreender esta lógica de uma interdisciplinaridade efetiva e enquanto não existirem gerações de investigadores que sejam capazes de dominar as gramáticas também de outras áreas científicas e de compreender o que é que nós precisamos dos outros e o que é que os outros precisam de nós, esta realmente não é uma tarefa fácil.
Daí a importância das unidades de investigação como unidades de acolhimento, digamos assim, desse tipo de experiência, e é isso que procuro de facto tentar desenvolver através da linha dos fluxos globais do CITSEM. Bom, está lançado o desafio para quem nos escuta, não é? Possam os investigadores neste momento de todas as áreas atravessar o seu Rubicão e abraçar novos projetos transdisciplinares, multidisciplinares e internacionais. Agora passando um bocadinho deste âmbito mais historiográfico para a história, as pandemias provocaram e provocam mudanças visíveis nas nossas vidas e nas interações sociais e profissionais. Hoje em dia as mais evidentes são o uso da máscara, o distanciamento social, o teletrabalho e uma dieta diária de informações veiculadas pelo Ministério da Saúde e pela Direção-Geral de Saúde. Durante a fase de expansão oceânica, que evidências existem no ajustamento funcional de instituições e dos agentes do Império? Perante a incerteza das doenças, tem conhecimento de medidas que foram adotadas para mitigar os seus efeitos? Na ausência do Ministério da Saúde e de uma Direção-Geral da Saúde, não existiam, a nível do Poder Central, organismos diretamente vocacionados a estas questões, como digo, para o período da época moderna em que me estou particularmente a centrar. Evidentemente que o próprio Instituto de Medicina Tropical, para períodos posteriores, vai ser criado com esse fim. Portanto, não me estou a referir ao século XIX ou ao século XX, estou-me a referir ao período da época moderna. Não existiam organismos direta e especificamente vocacionados a estas questões ligados ao Poder Central. E não existem, que sejam do meu conhecimento, estudos de fundo sobre estas matérias para a globalidade do Império Português. Mas podemos jogar com algumas probabilidades e, por outro lado, com alguns exemplos concretos. Eu diria que, do mesmo modo que o modelo de funcionamento das estruturas de poder local, municipal, nomeadamente municipal, foi exportado para todos os espaços coloniais portugueses, de resto da mesma maneira que o funcionamento e a existência das misericórdias assim aconteceu também, podemos realmente inferir que as medidas que estavam testadas e que eram aplicadas no reino durante esse período de tempo em circunstâncias de surtos epidémicos fossem também aplicadas nesses outros espaços de colonização. A tendência, de facto, é, e essa está claramente verificada para os vários, chamemos impérios coloniais europeus, é de que estes grupos humanos europeus tendem a instalar nesses espaços de colonização modelos de administração, de gestão e de cotidianos mesmo tão próximos quanto possíveis da sua própria experiência na Europa. Daí que me parece que é altamente provável que o que ocorreu foi a adoção das medidas, digamos, sanitárias e profiláticas que existiam no reino e que a entrevista de Amandio Barros aqui desenvolveu também em profundidade. Portanto, aquilo que imaginamos é que o isolamento, ou se quisermos as quarentenas de embarcações, de mercadorias e de pessoas ocorriam em caso de existir alguma alerta para algum surto infeccioso, nomeadamente a bordo das embarcações que estabeleciam estes contactos com esses espaços coloniais, mas também o acionar de controlos sanitários e o estabelecimento, por exemplo, de espaços de enterramento dedicados, no fundo, cemitérios coletivos fora dos espaços religiosos, eram medidas comuns no reino em tempos, de surtos epidémicos. O isolamento das áreas afetadas, a que nós hoje poderíamos chamar de estabelecimento de cordões sanitários, estavam também previstos. O que se me figura, mas como digo, não estou a falar com
com um conhecimento de causa muito aprofundado em relação às diferentes regiões do Império, o que imagino, o que é provável, é que também fossem aplicadas as medidas previstas nos vários regimentos que no reino vão ser formulados em torno da peste, e nomeadamente muito provocados pelos surtos de peste dos finais dos anos 60, 1569, 1570, e que deram origem a uma série de regimentos e alvarás, nomeadamente o regimento de 1569, chamado, ao que creio, de Regimento Preservativo contra a Peste, um alvará de 1580, que obviamente vai aprofundar as medidas previstas neste mesmo, ou mesmo um regimento mais articulado de 1695, que se intitulava Regimento que se há de observar sucedendo do haver peste, de que Deus nos livre, em algum reino ou província confinante com Portugal. Esta legislação que se aplicava ao reino aplicava-se a espaços ultramarinos. Imagina-se que com muito maiores dificuldades de implementação, atendendo inclusivamente à dimensão desses territórios e ao cosmopolitismo que está também envolvido e ao contacto com essas outras populações autóctones. Portanto, aqui refiro-me especificamente a estas questões das reações das instituições portuguesas em caso de epidemias e do seu controlo ou incapacidade de as controlar. Veja-se, por exemplo, o caso de Goa, capital do estado da Índia, em que o surto epidémico de finais do século XIX simplesmente levou ao abandono da Goa, que agora é chamada Goa Velha, precisamente levando à criação da chamada Nova Goa, atual Panjim, onde se refugiaram não só as pessoas, mas as próprias instituições da administração do Estado da Índia, não sendo capazes de debelar e de controlar o surto epidémico que assolava grande parte da Índia e, portanto, o abandono das povoações por estes motivos ocorria também. Mas voltemos à questão da resposta dos organismos e das instituições portuguesas face à doença e ao seu tratamento. Se pensarmos isto em geral, estávamos a entrar num outro campo muito mais vasto do conhecimento, que tem a ver com a história da ciência, a história da medicina, que tem a ver com estudos relativos à criação de estruturas hospitalares, nomeadamente em espaços ultramarinos, e mesmo quanto a formas de formação e de enquadramento, por exemplo, de médicos, de cirurgiões e de uma múltipla variedade de outros curadores e curadoras. Sobre isto há muita investigação que já está realizada, nomeadamente para o espaço português, mas não só por Laurinda Abreu, mas também estudos que estão feitos para espaços de colonização, como por exemplo o Brasil, e em que se evidencia de que modo é que as instituições se foram adequando e dando resposta ao controle da doença, mas também aos serviços de cuidados de saúde. Pensemos apenas como um exemplo, as guerras por estabelecimento de fronteiras no Brasil, que levam a campanhas militares, que levam a uma presença muito maior de cirurgiões, que levam a práticas e à disseminação de práticas que até aí não estavam tão disseminados. Portanto, se existe uma adaptação no ajustamento funcional das instituições e dos agentes de império neste domínio, certamente que sim. E certamente que sim, porque é a minha profunda convicção que o Império Ultramarino Português é feito, é construído e é sustentado pela sua capacidade de adaptação dos seus agentes, eu diria, mais do que das suas instituições. E aqui entra em funcionamento precisamente a ideia de que existem redes formais, mas também redes informais e auto-organizadas, de que eu tanto gosto de falar.
isto é, redes que na verdade envolvem indivíduos mais do que instituições, mas que acabam por dar resposta através de mecanismos de adaptação e de cooperação com as populações locais a problemas que muitas vezes as organizações e as instituições não estão preparadas para dar resposta. No domínio de que falamos, podemos apenas relembrar uma ativa transferência de conhecimentos, de saberes médicos e mesmo de farmacopeias, por exemplo, que tem a ver com o conhecimento da botânica e das propriedades curativas de determinadas plantas, e poderíamos já remontar ao século XVI e a Garcia de Horta, que evidencia precisamente como um médico português está receptivo e incorpora os conhecimentos que lhe são dados pela sua presença no Oriente e por redes de conhecimento que vão muito para além de Goa e da Índia e que incorporam conhecimentos que vêm da China e que vêm do Sudeste Asiático. E, portanto, esta transferência, esta receptividade aos conhecimentos médicos e às propriedades farmacêuticas, digamos, da botânica local é uma das formas de adaptação e é uma das formas de lidar com a doença, nomeadamente com doenças que eram desconhecidas dos europeus. Se vamos avançando no tempo, e por exemplo em termos de estruturas, pensemos no Brasil e pensemos na Índia, há também teses de doutoramento que estão feitos nesta área, e poderei citar a de Fabiano Braste e de Monique Palma, que tratam precisamente da forma como estas estruturas portuguesas incorporam os conhecimentos locais e os agentes locais nas suas práticas médicas e médico-cirúrgicas, para além de uma imensidão de trabalhos que estão feitos para a América Latina, de que poderei citar apenas estritamente exemplificativo o nome do colega José Pardo Tomás, e que revelam, portanto, que este é claramente um mecanismo de adaptação através da incorporação de outros saberes e de outras práticas no universo dos portugueses. E note-se, por exemplo, que quando nós vamos pensar no Brasil, para além desses conhecimentos médicos que são oriundos desses mundos ameríndios, digamos assim, temos também os africanos, temos também aqueles que derivam dessas transferências transatlânticas que incorporam depois no Brasil também esses saberes. Bom, obrigado. A entrevista já vai um pouco longa, portanto eu vou avançar para a conclusão. Tenho apenas mais uma questão que tenho feito transversalmente a todos os entrevistados. Os tempos que vivemos e os tempos que se seguem são de incerteza e serão desafiantes. Não sabemos se irá surgir uma vacina ou anticorpos, não sabemos até que ponto as economias portuguesas e mundiais irão ser afetadas, se haverá contínuo apoio a empresas, se as taxas de desemprego vão continuar a aumentar ou se irão diminuir. Não sabemos se podemos viajar, ir de férias ou ir a congressos ou outras atividades profissionais de uma forma como fazíamos no passado. Apesar de todas estas incertezas e de todas as mudanças imediatas nas nossas vidas, o que é que poderá emergir de positivo nesta crise? Quais serão os aspectos que poderão melhorar a vida que temos e a vida que poderemos ter no futuro? Bom, esse é de facto um desafio, porque na verdade o que já está a emergir no sentido negativo desta crise pandémica é de todos bem conhecido e amplamente publicitado em todos os meios de comunicação social. O que é que pode emergir de positivo? Eu diria que depende da capacidade de cada indivíduo e de cada comunidade e de cada país de aprender. E de aprender as lições desta vivência e de, na verdade, também de diagnosticar os problemas que estão por trás, não apenas do escalar desta epidemia, desta pandemia, mas também das causas que determinaram maiores índices de mortalidade
por exemplo, entre os mais idosos. Este é um problema social, que importa que nós vamos, que vamos refletir sobre ele de uma forma mais aprofundada. Nestas sociedades competitivas, estou a pensar essencialmente nas ocidentais, entendamos, estou a colocar-me como cidadã portuguesa em Portugal nesta reflexão. Nestas sociedades altamente competitivas, em que homens e mulheres estão embrenhados no mercado de trabalho de uma forma dura por vezes e altamente exigente, o que ocorre é que muitas das soluções para os problemas do envelhecimento é precisamente a tentativa de colocar os mais idosos em estruturas que, tratando-os com uma desejável dignidade, na verdade os afastam e os tornam vulneráveis, porque os estão a afastar das tradicionais estruturas de enquadramento, de solidariedade social e mesmo do ponto de vista emocional os fragilizam. E este é um problema para o qual eu não tenho pretensão alguma de ter soluções, mas que em todo caso penso que devemos refletir, porque essa fragilidade não é apenas uma fragilidade biológica, esta vulnerabilidade é uma vulnerabilidade que também é de natureza emocional. Esta, por exemplo, é uma questão que eu acho que devemos aprender no sentido de refletir sobre ela e sobre os impactos que esta pandemia teve sobre este grupo dos mais idosos que respeitamos, que amamos e a quem devemos muito da sua experiência e das suas lições de vida. Outra questão que pode ser positiva, e eu creio que foi positiva e se verificou inclusivamente, ou melhor, ainda não se verificou na prática, mas espero que se venha a verificar, é o reconhecimento da absoluta necessidade de existirem sistemas nacionais de saúde capazes de responder com eficácia e prontidão a crises excepcionais desta natureza. E obviamente que aqui entram as políticas e as estratégias orçamentais e as suas prioridades. Um pensamento estratégico do que é que pode ser investir no imediato ou investir em estruturas perenes, ainda que isso tenha um custo orçamental muito significativo. Já que estou a falar do que é que podemos aprender, o que é que pode ter positivo, isso depende da nossa capacidade de aprendizagem, eu diria que aquilo que devemos todos aprender é que há muitas formas de nos adaptarmos. Nós conseguimos, neste momento, comunicar à distância sem viajarmos incessantemente por esse mundo fora, sem se fazerem emissões de carbono ao nível a que estavam a ser feitos, muito provavelmente retomarão debelada esta pandemia. Portanto, há formas de nos mantermos funcionais com menos impacto para o ambiente, nomeadamente. Mas, acima de tudo, o que eu quero insistir é de que, tanto ou mais do que a ação do Estado e das estruturas de saúde, o que se revela determinante nestas circunstâncias é o comportamento dos indivíduos. É o acionar de uma consciência cívica e de uma atitude de responsabilidade social de cada um. O que se verificou durante o período de estado de emergência e de estado de calamidade e o que se está a verificar agora, neste desejável retorno à normalidade, em Portugal, é prova cabal daquilo que digo. Tudo depende do grau de comprometimento e da consciência cívica das pessoas, dos cidadãos. Para o controlo desta pandemia, a consciencialização para este facto é tanto ou mais determinante que as medidas impostas pelos poderes constituídos, ou a confiança ou a dependência que possamos ter do aparecimento de uma vacina ou de um aparecimento de terapêuticas e de respostas que procuram resolver e responder a este problema, mas que não vão evitar outros surtos epidémicos no futuro. E isto precisamente leva-nos a outra aprendizagem, a de que quando nós todos pensamos com os avanços da medicina, com os avanços tecnológicos, todos estamos livres de epidemias que afetaram o passado, e este ciclo de entrevistas que o Flávio está a desenvolver é prova disso, não é? Portanto, vistos numa longa duração, esta ideia de impunidade, em particular dos ocidentais, a estes riscos,
foi completamente abalada. Todos temos que estar conscientes que não é só em África que isto acontece nos nossos dias, ocorre. Pode ocorrer com todos nós e há de facto elementos biológicos que nos superam ou superam a nossa capacidade de resposta. E portanto aqui voltamos à questão que me parece essencial. Não é a crença nas novas tecnologias ou nas terapêuticas que tem que condicionar as nossas expectativas, é a confiança nos nossos próprios comportamentos, evidentemente que sem querer ser panfletária, isto aplica-se a muitas outras áreas da contemporaneidade. Isto implica-se em relação às alterações climáticas, aos impactos ambientais, em que todos pensamos confortavelmente em soluções tecnológicas para evitar os resultados, sem interiorizar que tudo deve começar numa atitude profilática e na alteração dos próprios comportamentos individuais. Isto quer dizer também, em relação às instituições, porque não são apenas as pessoas ou os governos centrais que devem aprender com isto, são também todas as instituições, são todos os empregadores deste país que, na verdade, obtiveram uma resposta tão comprometida quanto possível, por vezes com custos pessoais muito elevados dos seus recursos humanos, mas que porventura não estarão a reconhecer de forma tão profunda quanto devem, que o valor real da capacidade de mantermos as instituições e o país e a economia a funcionar, embora com os impactos inevitáveis, reside precisamente nessa capacidade de adaptação e de comprometimento dos trabalhadores em qualquer área de que estejamos a pensar e não propriamente nas novas tecnologias. Tudo isto resultou não apenas porque temos novas tecnologias para agilizar o teletrabalho, mas porque houve um comprometimento individual das pessoas que são, do meu ponto de vista, as instituições. A valorização dos recursos humanos, a valorização das atitudes de solidariedade e de comprometimento social dos cidadãos, não estou apenas a falar nos portugueses, mas estou a falar como portugueses e no caso de Portugal, creio que têm que ser reconhecidas pelas diversas organizações. E por fim, porque sei que já me estou a alongar excessivamente, há algo que temos que reconhecer e daí também tirar as devidas ilações. É que a nossa sociedade, a sociedade portuguesa, a sociedade ocidental, continua a ter severas desigualdades. E essas desigualdades vão se manifestar claramente na forma como esta crise vai ser sentida e os impactos diferenciais também desta mesma crise. E eu aqui, pandémica, e eu aqui, como historiadora, direi que se as estatísticas do presente ainda não revelam isto com suficiência, espero que os historiadores do futuro acabem por, pelo menos, discutir este problema. Não quero determinar respostas, mas discutir precisamente esta questão de que forma, mesmo em estados ditos sociais e com políticas sociais ativas, as desigualdades sociais e os diferenciais acessos aos recursos existentes vão marcar o futuro de Portugal, o futuro da Europa e, obviamente, o futuro do mundo. Muito obrigado. Vamos ter esperança que isso consiga mesmo acontecer a partir deste momento. Está na mão das pessoas, das instituições, daqueles que fazem as políticas, daqueles que controlam, no fundo, todos esses aspectos funcionais da nossa vida e vamos acreditar no futuro, não é? É melhor do que pensar no oposto. Bom. Sim, e agradeço-lhe, não podia terminar sem lhe agradecer a oportunidade de poder contribuir para esta iniciativa altamente meritória e altamente útil e acima de tudo por mostrar em todas as suas entrevistas aquilo que me parece que um historiador ou um investigador das ciências sociais deve fazer, que é esta articulação entre as realidades do presente e os desafios do presente e os nossos contributos, mesmo quando estes se reportam a passados que parecem ser muito remotos.
Ok, muito obrigado. Para aqueles que escutam de forma assíncrona ou veem este vídeo de uma forma assíncrona, ele está disponível no canal do YouTube. Pode também escutar através da iniciativa da Casa Comum iniciada por Tutores Formato Podcast. E uma vez mais, muito obrigado por acederem a fazer esta entrevista e até breve. Eu é que agradeço. Até breve.